Olá, Filmmakers! Hoje a gente conclui a nossa série sobre perguntas do DaVinci Resolve que a gente abriu lá no nosso Instagram. Semana que vem a gente vai começar uma nova série, então se ainda não segue a gente lá, acompanhe a gente no nosso Instagram e também nas outras mídias sociais, assim você pode mandar as suas dúvidas. Na semana que vem a gente vai começar outra série, então fique de olho lá nos nossos stories. Vamos para o tema do dia? A Ana Paula Andrade pergunta: qual que é a função de cada curva de cor? Dentro do DaVinci Resolve a gente encontra algumas curvas diferentes. Existem curvas RGB e curvas HSL. No caso, a curva RGB ela vai operar a luminância dos valores RGB, vermelho, verde e azul. Então ela é uma curva que vai trabalhar com o quão intenso, quão claro e escuro é cada canal de cor. Ela é a curva que você vai trabalhar para ajustar o contraste, para fazer algum ajuste fino na luminância da imagem. Em compensação, as curvas HSL são para você trabalhar com as propriedades de cor, que no caso vão ser a matiz, a saturação e a luminância. A matiz é o pigmento em si, então eu posso fazer alguma alteração nesse pigmento, transformar o vermelho em laranja ou algo do tipo. A saturação é o quão vivo ou o quão puro que aquela cor é. E a luminância é o quão claro ou quão escuro. Aqui a diferença que a gente tem que se ligar quando a gente trabalha com curvas HSL é que elas vão ter um valor de seleção por um valor de alteração. Então, por exemplo, se eu selecionar uma curva rio por rio, eu estou alterando um pigmento para um novo pigmento. Por isso chama-se rio por rio. O da esquerda é a seleção e o da direita é o que eu vou alterar. Um outro exemplo, rio por saturação. Então eu vou selecionar um rio e alterar a saturação desse rio selecionado. Então eu poderia selecionar, por exemplo, a cor verde e deixar esse verde mais saturado. Se eu selecionar, por exemplo, a curva saturação por saturação, eu vou pegar áreas de saturação da imagem e tornar essas áreas mais ou menos saturadas. Nessa cena, por exemplo, eu estou aqui na primeira curva, então eu estou aqui no painel de curvas e a primeira curva está selecionada. Essa é uma curva de luminância RGB. Então eu poderia, por exemplo, comprimir o contraste, transformando essa imagem numa imagem mais contrastada. Posso acentuar as áreas mais claras ou escurecer as áreas mais escuras. Por exemplo, aqui eu estou fazendo um contraste bem forte. Se eu quisesse trabalhar só com um canal de cor, eu poderia vir aqui e escolher qual canal de cor eu quero operar, quero trabalhar. Por exemplo, deixar a imagem um pouco mais quente, puxando aqui um pouco para cima o vermelho. Talvez vindo aqui no azul e diminuindo um pouco, para ela ficar mais amarelada. Então eu posso fazer um balanço geral, utilizando aqui todos os canais, ou um balanço individual, operando somente um canal do RGB. O Y é um canal só de luminância, então eu poderia trabalhar com a luminância sem afetar o balanço entre o vermelho, verde e o azul. Agora, se eu acessar aqui as próximas bolinhas, ou vir aqui pela lista, eu vou chegar nas curvas HSL. Então são curvas que só vão ter esses três parâmetros, rio, saturação, luminância. Na curva rio por rio, eu poderia selecionar um pigmento e alterar esse pigmento. Por exemplo, se eu quisesse mudar a cor da roupa dela, eu posso vir com o conta-gotas e clicar na roupa, e a gente consegue ver que ele marcou aqui, ó, essa parte que está identificando que a gente tem bastante desse tom azul, que é o azul da blusa dela. Se eu puxar para cima, eu vou chegar nos tons verde, amarelo, laranja. E se eu puxar para baixo, eu vou na direção contrária do espectro de cor, então eu estou vindo aqui no magenta e no vermelho. Se eu deixar essa curva aqui mais abrangente, eu vou pegar mais pigmentos parecidos. Assim o ajuste não fica muito pontual. Muito bem. Se eu quisesse só alterar a saturação, eu selecionaria rio por saturação. Então eu posso fazer a seleção naquela mesma área. Se eu subir, eu vou deixar aquela região de cor mais saturada. A gente consegue ver como fica mais vivo. A gente consegue ver aqui também pelo Vector Scope como vai acentuar essa direção aqui do azul ciano. E se eu descer, ele vai ficar menos saturado. Ele aqui ficou quase cinza, a gente consegue ver que aqui essa cor praticamente sumiu. E vai seguir a mesma lógica para as próximas curvas. Eu seleciono um rio e faço a alteração desse rio. Então, através de um pigmento, eu mudo esse pigmento. Através de um pigmento, eu mudo a saturação. Através de um pigmento, eu mudo a sua luminância. Cuidado que esse aparece muitos artefatos de compressão, já que os canais de cor recebem mais compressão que o canal de luminância. Aqui eu seleciono uma luminância e de acordo com a luminância eu deixo mais ou menos saturado. Ele é muito útil quando você tem um pouco de saturação nos pretos e você precisa eliminar essa saturação, deixar o seu preto bem preto. E o último é saturação por saturação, permite que você deixe áreas
de saturação baixa, mais baixo ainda, ou mais intenso, ou as saturações mais altas. Você pode segurar, diminuir um pouquinho para evitar que estoure, que passe além dos limites a salvo para a exibição. Então, como você pode perceber, as curvas não são complexas. Basta que você entenda para que serve o RGB, que são os valores de canais de luminância, e o que significa o HSL, que é a matiz, a saturação e a luminância. Assim, basta ver o nome da curva, como por exemplo o Hue por saturação, que você entende que ele está selecionando de acordo com o Hue, com o pigmento, e ele vai alterar a saturação, que é o quão viva essa cor é. A Fer Simões pergunta: como que faz para dar zoom in e zoom out numa cena? Dentro do DaVinci Resolve, a gente tem duas maneiras diferentes para você fazer uma animação da cena. Você pode utilizar keyframes no painel Inspector, através do parâmetro de escala, ou utilizar também uma ferramenta de Dynamic Zoom, que é bem interessante. Vamos ver essas duas opções aqui dentro. Primeira coisa que eu poderia fazer é selecionar a cena, que eu quero dar um zoom, determine em que momento da timeline que eu quero fazer esse zoom, e eu abro aqui o painel de Inspector. Aqui no Inspector, eu vou vir aqui em Transform, vou definir que eu quero animar o zoom, e eu ligo aqui o botãozinho, o keyframe. Se eu quiser, além de uma animação de zoom, uma animação de position, eu ligo também o keyframe do position. E daí eu defino a primeira pose, que vai ser essa pose onde ele já está mesmo. Agora eu vou para o outro momento do clipe, onde eu quero continuar essa animação, e eu faço uma alteração. Então eu vou, por exemplo, aumentar aqui o zoom. Eu não preciso ativar novamente, eu só altero o parâmetro. E daí eu vou mudar aqui também a posição. Agora que eu fiz isso, eu consigo ver que os dois ficaram vermelhos, indicando que eu possuo um keyframe neste momento do tempo. Parece uma flechinha para eu navegar entre os dois keyframes. E pronto, já tem uma animação acontecendo. Se eu der um play, já acontece aqui a animação. Essa é uma das opções. Eu vou resetar. E agora ele voltou ao normal. A outra opção é ativando aqui no cantinho uma ferramenta chamada Dynamic Zoom. Eu vou clicar em Dynamic Zoom e aparecem dois retângulos, que vão definir a posição de início e de fim da animação. Basta você vir aqui no cantinho e você redimensiona o tamanho de zoom que você quer, ou mover para a esquerda para a direita para definir a posição final. Agora, se eu voltar para a ferramenta padrão de transformar ou simplesmente desativar a ferramenta, ele já vai ter aplicado ali uma animação de zoom. Eu vou dar um play e ele está fazendo ali o zoom. Se você quiser personalizar esse zoom, também aqui através do Inspector, só que dessa vez na seção de Dynamic Zoom, eu vou determinar se ele é linear, se ele tem uma aceleração, desaceleração ou os dois. Eu vou colocar aqui os dois. E se eu quiser inverter o início e o fim, eu clico aqui em Swap. Dessa vez eu estou aqui aproximando do centro da tela. Se eu clicar aqui em Swap, agora eu vou estar afastando do centro da tela. O GM Santos pergunta: vale mais a pena utilizar o Adobe ou o DaVinci Resolve? Bom, essa pergunta é um pouco complexa. Depende muito do tipo de projeto que você tem. Inclusive, esse tempo atrás me ligou um coordenador de uma emissora do interior de São Paulo e ele tinha lá 19 núcleos de edição. E a dúvida dele era exatamente essa, se ele poderia migrar da Adobe para o DaVinci Resolve e suprir as necessidades da emissora. Da primeira pergunta que eu tinha feito para ele foi: quais são as coisas que vocês produzem? Quais são as ferramentas que vocês necessitam no dia a dia, que vocês usam? Qual que é o tipo de entrega, o tipo de arte que vocês produzem, de animação e assim por diante. No caso deles, eles faziam bastante artes no Photoshop e no Illustrator para posteriormente animar no After Effects e trazer para a linha de edição do Premiere. Você consegue perceber que envolve várias ferramentas da Adobe. E algumas dessas ferramentas não tem nada a ver com o DaVinci Resolve. Por exemplo, o Photoshop e o Illustrator são artes gráficas. O Resolve não serve para arte gráfica, ele serve para edição de vídeo, para colorização, para composição e efeitos especiais. Então é uma ferramenta e também mixagem de áudio. Então é uma ferramenta que atinge muitas funções diferentes no audiovisual, mas ela não serve para as artes gráficas. Então no caso deles, eu recomendei que pelo menos para a equipe que é de design, para separar a equipe por funções, pelo menos a equipe de design precisa de um pacote Adobe, porque eles vão utilizar o Photoshop e o Illustrator. E daí para animação de motion graphics, o After Effects ele é superior ao Fusion. Você vai ter muito mais flexibilidade de ferramentas para motion graphics dentro do After, além de um trabalho mais simples e uma melhor integração entre o Photoshop e o Illustrator. Então, para a equipe que vai fazer motion graphics e a equipe de design gráfico, o pacote do Adobe é essencial.
Agora, para a equipe de montagem, que vai fazer edição de vídeo, que vai cortar, colar, alterar a ordem, e também para a equipe de colorização, o DaVinci Resolve é bem legal. Na verdade, para edição de vídeo, poderia ser qualquer um dos dois, poderia ser o Final Cut, poderia ser o Premiere, poderia ser o DaVinci Resolve, o Wave, o Edios, qualquer um desses softwares de edição é bom o suficiente para editar. Vai ter os recursos que você vai precisar para o dia a dia para praticamente qualquer projeto. Quando a gente chega em colorização, o DaVinci Resolve ganha do Premiere, ele tem mais ferramentas, por mais que o Lumetri seja muito legal, ou as ferramentas de color do Final Cut sejam muito legais, o DaVinci Resolve é um software que nasceu como um software de correção de cor, e por isso ele traz mais ferramentas, ele evolui também muito rápido, sempre tem ferramentas novas dentro dele. Então, resumindo, você tem que entender o seu tipo de projeto primeiro, antes de fazer essa escolha. Algumas coisas não tem como você substituir o pacote Adobe pelo DaVinci Resolve. Em compensação, tem outras coisas que ele até ganha, como a parte de colorização. Então avalie certinho o seu projeto, o que você necessita antes de tomar essa decisão. Hoje, então, a gente concluiu a nossa série sobre o DaVinci Resolve. A partir da semana que vem, a gente vai trazer um outro tema. A ideia é que a cada bloco a gente traga temas novos. Esses temas podem se repetir, mas a gente vai trazer bastante coisas novas também, como outros softwares Adobe, como o Premiere, o After Effects, o Photoshop, trazer softwares também como o Final Cut, além de outras áreas do audiovisual, como operação de drone, operação de câmera, gravação em eventos, documentário e assim por diante. Vocês vão encontrar tanto eu quanto outros professores participando dessa série, então vai ser bem interessante, a gente vai trazer bastante conteúdo. Vale a pena você se inscrever aqui na nossa página e nas outras mídias para que você possa mandar também as suas perguntas. A gente se encontra no próximo vídeo e até lá!